Nesta aula, nós vamos calcular este limite fundamental e mostrar que esse limite fundamental é igual a ln de A. No cálculo deste limite fundamental, nós vamos usar este resultado que nós já provamos, de que o limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t é igual ao número irracional niperiano, que a gente chama de constante de Euler, que vale aproximadamente 2,72. Para resolver este limite, o que a gente vai fazer inicialmente é uma troca de variáveis. Então, eu vou chamar a elevado a x menos 1 de t. Se nós isolarmos a elevado a x, nós vamos obter então que a elevado a x é igual a t mais 1. Observe o seguinte, se nós aplicarmos o logaritmo niperiano aqui dos dois lados dessa igualdade, nós teremos que ln de a elevado a x vai ser igual a ln de t mais 1. Aplicando propriedade de função logarítmica, eu tenho que ln de a elevado a x é o mesmo que x vezes ln de a, que vai ser igual a ln de t mais 1. Então, ln de t mais 1. Se nós isolarmos a variável x, nós vamos obter então que x é igual a ln de t mais 1 sobre ln de a. Quando o x está tendendo a zero, essa quantia aqui também tende a zero. Mas para que este quociente tenda a zero, o meu t vai ter que tender a zero, porque daí fica ln de 1, que é zero. Portanto, substituindo aqui no limite, nós ficaremos com o limite quando t estiver tendendo a zero, a elevado a x menos 1 é igual a t sobre x. Só que x é ln de t mais 1 sobre ln de a. Isso aqui é o mesmo que reescrever colocando limite, quando t está tendendo a zero, de ln de a vezes t sobre t mais 1, né? Sobre ln de t mais 1. ln de a é constante, então nós podemos passar esse ln de a para fora do limite. De modo, então, que a gente vai obter ln de a vezes o limite com t tendendo a zero de t sobre ln de t mais 1. Essa função aqui nós podemos reescrever colocando, então, como sendo o ln de a vezes o limite, quando t estiver tendendo a zero, da função 1 sobre ln de t mais 1 sobre t. Então, esse quociente é igual a esse quociente aqui. Reescrevendo,
Reescrevendo, nós podemos colocar, então, ln de A vezes o limite, quando t estiver tendendo a zero, de 1 sobre ln de t mais 1 elevado a meio, porque aqui você tem 1 sobre t. 1 sobre t eu posso passar para o expoente de t mais 1, que é a propriedade de função logaritmo niperiano. Então, nós vamos ter essa função aqui. Se eu aplicar aqui o limite do quociente, nós temos que o limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Então, isso aqui vai ficar ln de A vezes o limite de 1, quando t estiver tendendo a zero, sobre o limite da função ln de t mais 1, tudo isso elevado a 1 sobre t, quando t também estiver tendendo a zero. Se nós aplicarmos a propriedade de função ln, nós obtemos, então, que isso aqui vai ser igual a ln de A vezes limite de constante é a própria constante, sobre limite do ln é o ln do limite. Então, isso aqui, ln do limite de t mais 1 elevado a 1 sobre t, quando t estiver tendendo a zero. Isso aqui vai ser o ln de A vezes 1 sobre o ln deste limite. Só que este limite é justamente este limite que já foi calculado, este limite fundamental que já foi calculado e tem como valor o número irracional e. Então, aqui, nós temos que esse limite é o número irracional e, que é justamente a inversa da função ln. Então, ln aplicado no número irracional e, isso aqui vai dar 1. Então, como resultado daquele limite fundamental, nós teremos ln de A. Até a próxima.